Salve a igreja com a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nossa pastora ainda está se recuperando e aí a gente está emprestando a boca aí ao Senhor para trazer a palavra para a igreja. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 5. Mateus 7, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigada pela tua palavra, porque ela é uma espada afiada de 2 gumes, que separa juntas e medula, alma e espírito. E eu te peço, Senhor, que esta palavra me corte primeiro, para que depois corte aos meus irmãos também. E que sejamos todos, Senhor, abençoados por aquilo que tu queres nos falar nesta tarde. Ministra os nossos corações e abre os nossos ouvidos espirituais, para que todos nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse texto, Jesus fala em 3 pontos, nesses 5 versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, ele começa proibindo o julgamento e promete aos julgadores o mesmo tratamento. Com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que medires, sereis medidos. Então, Jesus dá uma ordem expressa. Ele começa com não julgueis, é imperativo. Ele nos proíbe de realizar julgamentos. Depois ele alerta para o perigo da gente se concentrar no pecado do outro e esquecer o nosso próprio processo de santificação. A gente deixar de olhar para o nosso próprio pecado que nos afasta de Deus. E por fim, ele chama de hipócrita nós que fazemos isso que ele acabou de condenar. Mas por que será que Jesus foi tão incisivo nessa proibição do julgamento? E aí eu trouxe 3 pontos para a gente poder pensar junto sobre o porquê dessa proibição tão incisiva, o porquê de Jesus chamar de hipócrita quem faz isso. E às vezes a gente pensa assim: não, mas veja, eu estou vendo a coisa acontecer, eu não vou emitir um julgamento, eu não vou emitir a minha opinião sobre isso. Vamos estudar um pouquinho o que é que a palavra fala sobre essa questão. Em primeiro lugar, Jesus condena o julgamento porque julgar alimenta a nossa soberba. E eu não sei como é que vocês sentem isso, mas eu tenho a sensação de que a soberba é um pecado com o qual eu lido todos os dias. Soberba, vaidade, autoengrandecimento, é uma coisa que na minha carne, pelo menos, eu não sei dos meus irmãos, mas na minha carne, pelo menos, eu tenho que mortificar todos os dias. Porque a nossa natureza humana, ela nos diz, sabe aquela coisa que a gente ouve lá no mundo? Você é mais do que tudo, você é poderoso, você é isso, você é aquilo. E a gente vive uma cultura muito antropocentrada. Tudo é centrado no homem, tudo é centrado no que você pode fazer, no que você pode alcançar. E tudo isso diz a gente que a gente não precisa de Deus. É uma cultura que tira a gente de debaixo das asas de Deus, porque diz que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente tem muitas coisas boas aqui dentro, quando na verdade não é isso que a palavra nos diz. Então o julgamento, ele alimenta a soberba. E o que é a soberba? A soberba é sentir-se superior, é o orgulho, é o oposto da humildade. E o que é julgar? Julgar é emitir julgamento. E quem é que pode fazer isso? É um justo juiz. Quem é o único e verdadeiro justo juiz? É o Senhor, nosso Deus,
Todo-Poderoso. Ele é o único justo, o juiz do universo. Lá em Romanos 14, versículo 4, diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. A palavra de Deus não nos dá a permissão para julgar, porque isso compete a Deus. E ela também não nos dá a permissão para acusar, porque isso compete ao nosso inimigo. O diabo é que é o acusador. Jesus é o nosso advogado e Deus é o justo juiz. Então nenhuma dessas três tarefas nos pertence. Nem julgar, nem acusar, nem defender. Porque esses ministérios já têm dono. Quando nós julgamos o nosso irmão, duas coisas acontecem. A primeira coisa é que nós fazemos justos a nós mesmos. Porque se a gente julga, a gente está se colocando no lugar de juiz, de justo juiz. Então quando a gente julga, a gente justifica a nós mesmos. E quando nós justificamos a nós mesmos, nós declaramos publicamente que nós não precisamos da cruz de Cristo. Porque a única coisa capaz de nos justificar é a cruz de Cristo. Foi aquele sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás. Foi quando Jesus se colocou no nosso lugar para sofrer a nossa condenação e para pagar a nossa dívida. E nós precisamos dessa cruz. Então quando nós fazemos justos a nós mesmos, nós dizemos assim: eu não preciso da cruz de Cristo, porque eu já sou justo, eu já sou bom. E a segunda coisa que acontece quando nós julgamos o nosso irmão é que nós tomamos para nós uma competência que pertence única e exclusivamente ao Senhor. Ele é o justo juiz. O segundo ponto para a gente pensar um pouquinho sobre por que Jesus foi tão incisivo na proibição do julgamento é porque todos nós somos igualmente pecadores. Nós somos miseráveis e impuros. Em Romanos 3, dos versículos 10 ao 12, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Como é que eu posso julgar o meu irmão se eu sou miserável, pobre, cego e nu? Que tipo de juízo eu posso emitir em relação a um irmão meu, que é feito do mesmo pó, do mesmo barro, que é frágil como eu, que é sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fragilidades? Como eu posso emitir um juízo em relação a alguém? A esses que julgam, Jesus trata da mesma forma como ele tratou os fariseus. Ele chama de hipócritas. E eu não sei se vocês já se deram conta, mas não teve nenhuma outra classe de pessoas com a qual Jesus foi tão firme e tão voraz como ele foi com os fariseus, que eram os religiosos da época, que tinham um discurso de santidade, que tinham um discurso de piedade, mas o coração deles tinha rapina. Jesus chamou de sepulcro caiado, chamou de raça de víboras. E o que é hipocrisia? Hipocrisia é fingimento, é falsidade, é fingir sentimentos, crenças e virtudes que na realidade nós não possuímos. É uma representação de um papel. É a gente vestir uma máscara, mas o que está por trás da máscara é mentiroso. Isso é hipocrisia. Quando Jesus chama os julgadores de hipócritas, ele está dizendo mais ou menos assim: quando você julga o seu irmão, não é porque você tem virtudes verdadeiras, é porque você finge uma virtuosidade que não possui. Logo você é um mentiroso. Misericórdia. Misericórdia. O que nós temos sido? Será que nós temos aberto os nossos lábios para julgar, para acusar, para condenar? E o que é que tem por trás dessa condenação? Eu lembro que a gente teve um pastor na igreja que a gente frequentava, que ele dizia que quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para a gente. Quando a gente condena no irmão uma fragilidade dele,
a gente está se condenando, porque nós somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Em terceiro lugar, Jesus é incisivo com a proibição do julgamento, porque julgar o próximo é, dentre outras coisas, um grande processo de sabotagem à nossa própria santificação. Lá em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existem 3 aspectos na santificação. Existe a santificação passada, que uma vez que nós somos justificados, sabe, quando Jesus toma o nosso lugar na cruz, quando Ele sofre o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele paga a nossa dívida, nós somos justificados. Aquela conta não chega para nós. E aí nós somos santificados, no sentido de sermos separados. Nós somos separados do mundo, nós somos separados do reino das trevas para o reino da luz. Então essa é a santificação passada. Foi um momento na história em que nós fomos separados. O segundo aspecto da santificação é a santificação atual, que ela é progressiva. Ela leva a nossa vida inteira. E é o processo através do qual nós temos o nosso caráter forjado à imagem do caráter de Cristo. É o processo através do qual nós começamos a nos parecer cada vez mais com Cristo. E, não sei para você, mas para mim é doloroso que só. É como se o Senhor pegasse uma lixa e fosse aparando todas as nossas arestas. Ele vai polindo, Ele vai cortando, Ele vai podando, para que a nossa luz vá brilhando mais e mais até que seja o dia perfeito. E assim nós vamos nos tornando a imagem do caráter de Cristo. É assim que quando nós saímos daquela porta, as pessoas olham para nós e nos acham parecidos com Cristo. Porque cristão é aquele que é parecido com Cristo. Esse é o processo de santificação que nós estamos vivendo hoje. E vamos viver até o dia da nossa morte, ou até o dia que Jesus voltar. E o terceiro momento é a santificação futura, que é a perfeição alcançada quando a gente ressuscitar e a gente tem um corpo glorificado. E aí nós podemos dizer: serei santificado. Mas quando nós nos concentramos no pecado do outro, naquilo que o outro não alcançou, isso nos permite que nós possamos nos esquecer de nós mesmos e das nossas próprias deficiências. E aí sabe o que acontece? O nosso processo de santificação fica estagnado. Ele para no tempo. Porque o nosso processo de santificação exige vigiar e orar todos os dias. Exige buscar a presença de Deus todos os dias. E todos os dias dizer: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Não é: Senhor, perdoa fulano porque ele é tão pecador. Nós podemos sim orar pelo nosso irmão que está em pecado, mas nós precisamos nos comprometer com o nosso próprio processo de santificação. Porque a santificação, ela é pessoal, como a salvação é pessoal. Ninguém pode viver a nossa santificação. Ninguém pode viver a nossa salvação. Nós é que precisamos mergulhar nesse processo. E aí quando nós temos um espírito extremamente crítico e julgador, o que acontece é que nós perdemos o que Deus quer nos dizer. Sabe quando a gente vai para a igreja, ouve uma palavra e diz assim: que pena que fulano não estava na igreja hoje, que aquela palavra era para ele. Ou que pena que a minha esposa não veio, porque olha, essa palavra ia ser direto nela. Ou meu marido. Mas o Senhor traz à casa dele aqueles com quem Ele quer falar naquele dia. Se fulaninho ou fulaninha não vieram naquele dia, é porque não era com eles que o Senhor queria trazer, não era para eles que o Senhor queria trazer aquela palavra naquele momento, era para você, era para mim. Mas muitas vezes
a gente ativa esse mecanismo de defesa de dizer assim, não vou olhar para o meu pecado não, porque quando eu olho para o meu pecado, o Espírito Santo me constrange e me diz assim, Manuela, olha para o teu pecado e faz alguma coisa, mortifica a tua carne, se joga nos pés do Senhor e diz, Senhor, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E dói muito fazer isso. Dói muito chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, olha o quanto eu sou miserável. Olha o quanto eu sou podre por dentro. É mais fácil a gente dizer, Senhor amado, tem misericórdia do meu irmão que é tão pecador. Tem misericórdia daquela minha irmã que só sai com a saia aqui em cima. Tem misericórdia daquele meu irmão que toma não sei o que, não sei o que lá. Mas chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu sou orgulhoso. Eu me lembro que uma amiga minha me disse que uma pessoa chegou para ela e disse, eu sou tão invejosa. Eu já vi gente dizer assim, quando você pergunta às pessoas, olha, me diga um defeito seu. Meu defeito é que eu acredito muito nas pessoas. Meu defeito é que eu não sei dizer não. Mas ninguém diz assim, eu sou invejoso, eu sou avarento, eu sou ciumento. Porque é mais bonitinho a gente dizer que não sabe dizer não, para outra pessoa olhar para a gente e dizer, não, meu querido, isso não é defeito, isso é uma virtude. Meu defeito é que eu sou perfeccionista. Mas a gente não diz, o meu defeito é que eu me iro por nada. O meu defeito é que quando eu vejo aquela pessoa vindo com o coração abatido, eu mudo de caminho. É difícil a gente chegar na presença de Deus para dizer isso. É difícil a gente chegar e reconhecer o nosso pecado. E mais difícil ainda será se a gente não estiver concentrado no nosso processo de santificação, mas se a gente estiver empenhado em dar conta do processo de santificação do outro. E aí você pode me dizer assim, então quer dizer que se eu, por acaso, vi o meu irmão em pecado, eu devo me calar para não julgar? Vamos ver o que a palavra diz. Abra aí a sua Bíblia, que já deve estar aberta, no versículo 5. do capítulo 7 de Mateus, que Jesus disse assim: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O processo de santificação, ele é assim, singular. Ele diz respeito a você, ao seu relacionamento com Deus. Ele é único, pessoal e intransferível. Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos ser usados para ajudar o nosso irmão no processo de santificação dele. Nós podemos ser instrumentos de Deus para ajudar os nossos irmãos a vencer o pecado, a se fortalecer na fé e a crescer na graça e no conhecimento de Deus. E aí é nesse ponto, meus irmãos, que a gente vai precisar traçar uma diferença muito delicada entre julgar e condenar temerariamente e exortar em amor com base na palavra. A gente precisa ter muito claro isso, porque senão a gente vai dizer assim: o meu irmão está em pecado, mas eu não posso julgar, então eu não vou nem chegar perto dele. Será que é isso que a palavra nos ensina? Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que o julgador, ele não se encaixa e ele não se engaja no próprio processo de santificação. Ele se acha pronto. Ele se exclui da posição de pecador. O outro é pecador, eu posso julgar porque eu sou justo. Não eu. Julgar e condenar o irmão é um ato de soberba, de desamor. Mas lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, a própria palavra nos ordena que nós devemos exortar uns aos outros. Aí veja o que é que diz: a fim de que nenhum de nós sejamos endurecidos engano do pecado.
A exortação feita em amor, com base na palavra, evita que nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Exortar em amor com base na palavra só é possível para aqueles que se reconhecem pecadores, necessitados da glória e da graça de Deus, que se engajam arduamente no processo de santificação. Exortar o irmão e confrontar o pecado com a palavra é um ato de amor. Nós devemos sim exortar, nós devemos sim confrontar o nosso irmão com a palavra. O que julga condena e o que exorta santifica. A palavra diz que o marido incrédulo, quando convive com a esposa crente, é santificado no convívio com ela e vice-versa. Será que o nosso convívio com as pessoas tem contribuído para a santificação delas? Ou será que o nosso convívio com as pessoas tem sido pesado porque as pessoas se sentem, ao invés de amadas e acolhidas, se sentem julgadas? Será que as pessoas olham para nós e lá vem aquele crente chato que acha que só ele vai para o céu? Né? Que ruim a gente ser essa pessoa. Mas a nossa presença, ela precisa incomodar sim, mas não no sentido das pessoas quererem sair correndo quando a gente chega. Ela precisa incomodar porque quando nós chegarmos, nós precisamos carregar a presença de Deus, nós precisamos carregar a presença do Espírito, nós precisamos carregar o amor do Pai por essas pessoas. E este amor constrange. A presença do Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. A presença do Espírito Santo não é acusadora. Se você está se sentindo acusado, isso não é eficácia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence, ele nos traz arrependimento, e arrependimento gera mudança de vida. A acusação não. Eu digo muito no consultório que eu recebo muitas mulheres e elas se queixam de que não conseguem conversar com os seus companheiros, seus maridos, namorados, noivos, seja lá o quê. Eu digo, me conta tintim por tintim como é a conversa. E aí a gente mata a charada na primeira frase, porque a criatura começa a conversa já acusando. Ela acusa, você fez isso, você fez... E o dedinho. Sabe o que acontece quando a gente se sente acusado? A gente ou ataca para se defender, ou a gente foge. Por isso o Espírito Santo não nos acusa. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence. E nós precisamos carregar essa presença viva. Nós precisamos nos comprometer com o nosso processo de santificação. E aí sim, nós podemos ser instrumentos vivos de Deus para auxiliar o nosso irmão no processo de santificação dele. Nós podemos ser usados, podemos ser um vaso precioso na mão de Deus, mas só se, e somente se, estivermos comprometidos com a nossa santificação. O que é que nós aprendemos a partir desse texto? Em primeiro lugar, nós aprendemos que nós estamos expressamente proibidos pelo próprio Cristo a julgar quem quer que seja. O que julga é soberbo e o soberbo é abatido por Deus. Em segundo lugar, ao julgar, desmerecemos o poder justificador da cruz de Cristo. Se nós julgamos, é porque somos justos. Se somos justos, não precisamos ser justificados pela cruz de Cristo. Em terceiro lugar, nós aprendemos que nós não somos melhores do que aqueles a quem julgamos. Diante da fraqueza do outro, nós precisamos exortar em amor e ter misericórdia, porque estamos sujeitos aos mesmos erros. E com a medida com que medirmos, seremos também medidos. Em quarto lugar, ao julgarmos, sabotamos o nosso próprio processo de santificação. Nós olhamos tanto para o outro, que nós esquecemos do quanto nós ainda estamos longe do padrão bíblico, do caráter, da moral e da conduta. O padrão de Deus para nós é alto. Nós precisamos ser imitadores de Cristo.
E isso não é pouca coisa. Isso é difícil, isso é árduo, isso exige uma dedicação extrema e uma busca extrema pela presença de Deus. Porque só através da eficácia do Espírito Santo é que nós conseguimos. E para isso nós precisamos vigiar, orar, estudar a palavra, buscar a presença de Deus e buscar conhecer o caráter de Cristo. Como é que nós vamos imitar o que nós não conhecemos? Como é que nós vamos imitar alguém que nós nunca nem ouvimos falar? O quanto nós temos buscado conhecer o caráter de Cristo? O quanto nós temos buscado conhecer aquele que se deixou pregar numa cruz em nosso lugar? E em último lugar, nós aprendemos aqui que se nós quisermos ser instrumentos de Deus para contribuir com a santificação dos nossos irmãos, nós precisamos antes investir e nos comprometermos com a nossa própria santificação. Sem isso, nós não vamos contribuir com a santificação de ninguém. Nós vamos ser julgadores, nós vamos ser dedos apontadores. E esse julgador, ele não tem nenhum papel construtivo na vida de ninguém. Esse dedo que aponta, ele não tem nenhum papel transformador na vida de ninguém. Ele tem um papel de abater, ele tem um papel de fazer com que o outro reaja de forma agressiva, que o outro diga assim: que Deus é esse? O que Deus requer de nós é que nós possamos nos exortar mutuamente, em amor, e para isso nós precisamos nos santificar. Que hoje a nossa oração seja a mesma do salmista. E eu queria convidar a igreja a ler esse texto junto comigo. Abra a sua Bíblia no Salmo 139. Versículos 23 e 24. Salmo 139, versículos 23 e 24. Vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Amém. Eu queria que você ficasse de pé agora, para que nós possamos orar juntos, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nosso caráter, para que o Senhor possa forjar em nós o caráter de Cristo. Senhor, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, pela Tua palavra, Deus, que vem de forma específica para os corações de cada filho Teu. Neste momento, nós juntos como igreja, Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós abandonamos o nosso processo de santificação e nos dedicamos a sermos acusadores do nosso irmão. Nós Te pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes, ao invés de trazer uma palavra de vida, nós trouxemos palavras de morte. E desta forma as nossas mãos se apressaram em derramar sangue. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós temos negligenciado a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Forja em nós o caráter de Cristo, Senhor. Forja em nós a Tua moral, o Teu padrão, em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, trocar o julgamento pela exortação, trocar a soberba pelo amor. E que nós possamos nos ajudar mutuamente, Deus, nesse processo que não é fácil, mas que o Senhor nos tem habilitado. Nos capacita, Senhor, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar.